Graça e paz, louvado seja Deus. Estava aqui separando umas roupas japonesas que me deram e fui ali na igreja, orei um pouquinho. Deus abençoe a todos, que eu sou o Bispo Ademir Santiago, Igreja Missionária Fogo para as Nações. E Deus ele pôs uma palavra no meu coração quando eu separava as roupas, eu dobrava. E fala-se da presença de Deus, de buscar a presença de Deus. Não é fácil. E quero também deixar um louvor depois. Elevassuri de Prominassarabia. Eu não sei quem vai assistir essa live, nem para onde ela vai. Mas eu tenho consciência de uma coisa. Que Deus ele está entrando em suas necessidades. Deus está entrando, Deus vai te surpreender. Elemanda Súria Calamai. Segundo as Crônicas 15, versículo 7. Todo esforço no Senhor não é vão, tem a sua recompensa. Não sei para quem vai essa profecia, mas receba na Badassub Narassarabia, porque Deus é Deus de coisas novas. Assim Deus tem nos mostrado, assim Deus tem feito em nossas vidas também. E eu quero externar minha alegria, deixando essa palavra para a tua vida. Depois vou estar deixando um louvor e vou estar retomando a minha meditação na palavra de Deus. Quando não tenho nada para fazer, eu estou aqui lendo Bíblia, orando, me esforçando no Senhor para tapar as brechas. Satanás, para atacar nossa vida, ele só precisa de uma brechinha para ele invadir. Se a gente der essa legalidade a ele, ele vem. Então, quanto mais a gente buscar, mais a gente consegue essa bênção, essa graça imerecida para a nossa vida. Palavra bem conhecida, bem ministrada. Falar sobre Moisés é um livro muito forte, um livro que vai trazer a lei do Senhor. Antes eu quero estar fazendo uma oração. Terminou-se de prominência. Deus vai tocar na tua saúde, vai te dar vitória. Elebaragaçu de Prominassarabia. Quando nós fazemos a vontade de Deus, Ele faz a parte dele. Nós só temos que obedecer e seguir o seu mandado. Então eu quero deixar essa palavra no livro do Êxodo, capítulo 32, capítulo 33. Louvado seja Deus. É uma história muito forte, é uma palavra muito rica. Dá para tirar muitas lições para a nossa vida, mas o foco está lá no versículo 25 do capítulo 32 e o capítulo 33, 13. Mas eu quero que você compreenda a palavra de Deus. Êxodo capítulo 32. Você deixa preparado aí, amém? E vamos ver aonde o Espírito Santo nos leva. Senhor, nessa noite entrego, Deus, a minha vida nas tuas mãos, como eu digo antes está. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, a vida de cada um que vai assistir essa live. Tenho consciência que há de atravessar as nações do mundo. Faça com que aqueles que não compreendem o português, façam com que eles entendam através da unção. Terminar a Suri Calamar. O que o Senhor quer falar com eles. Especial, entrego a África nas tuas mãos. Entrego, Senhor, cada cidade da África. Que o Senhor venha entrar na guerra, venha repreender essa tirania contra a tua obra naquele lugar. Terceiro maior continente do mundo. Abençoa teus servos.
e tuas servas que lutam para fazer a sua vontade, às vezes com uma só folha de Bíblia ou nenhuma, apenas pela fé crendo que tu és Senhor. Abençoa a vida daqueles que vão ouvir, dá entendimento à minha vida e àqueles que vão ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou estar lendo alguns versículos, amém? Êxodo capítulo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disse-lhe: levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão disse: arrancai os pendentes de ouro que estão em suas orelhas das vossas mulheres e vossos filhos e de vossas filhas caseiras. Só para sair aqui, louvado seja Deus, eu deixo só essa saidinha, que é da compreensão daqueles que gostam das Sagradas Letras, entender que Moisés ele tinha ido de encontro ao Senhor por causa da lei do Senhor. Como foi dito, o povo se precipita, desprezam aquele libertador que os tirou da terra do Egito, dizendo a este. E Arão, ali desligado, vai pedir que se desse os pendentes, que desse ouro. Ele vai pegar um buril, que é uma peça de aço pontudo, e vai começar a quebrar aquilo para derreter, para moldar um boi. Arão, sumo sacerdote, vai faltar com vigilância. O povo pediu para que ele fizesse, e Moisés é quem tinha tirado o povo de lá daquela situação, com a direção de Deus, para que ele fizesse um bezerro de ouro. Naravassuri calamar. Então o que vai acontecer? O povo vai se levantar para folgar e vai fazer farra. E Arão vai proclamar, está aí, no original, ele vai dizer aqui: faze-nos um Deus. É um Deus, não são deuses. Então ele vai fazer apenas um bezerro de ouro. Agora você se pergunta, bispo, como que Arão vai pensar num bezerro de ouro nessa trajetória? Moisés viveu no Egito, Arão conhecia a história do Egito. Alguns historiadores acreditam que eles idolatravam os egípcios um bezerro de ouro. A história diz que no fundo do rio Nilo havia um bezerro de ouro e que ele daria fertilidade, ou seja, a força da sobrevivência do Egito. E Arão trouxe essa ideia de lá. E de onde eles arrancaram o ouro? Aí você tem que voltar lá embaixo. Antes da saída deles, Deus vai dar graça diante do povo, para que pedissem aos egípcios ouro. E eles vão sair de lá com isso, e com esse ouro é feito esse bezerro. Moisés vai ouvir o que Deus falou. Josué vai dizer: ó, há alarido de guerra na arraial. Não, mas eu vejo de derrota do povo. Moisés vai se irar, vai quebrar as tábuas, vai fazer uma limpeza no arraial. Verso 25. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão havia despido para a vergonha entre seus inimigos, pôs sempre Moisés na porta da arraial: quem é o Senhor? Vem a mim.
Então se ajuntaram eles todos os filhos de Levi, uns 3.000 homens, porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje vossas mãos, Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho, contra seu irmão, e isto para ele vos dar hoje bênção. E aconteceu no dia seguinte, disse o povo: vós pecaste grande pecado, agora subirei ao Senhor porventura e farei propiciação por vosso pecado. Verso 32, agora pois, perdoa o seu pecado e não risca-me, se não risca-me do teu livro que tem escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora e conduz o povo para onde tenho dito, e eis que o meu anjo irá diante de ti. Início da mensagem. Capítulo 33. Disse Moisés ao Senhor: vai, sobe daqui tu e o povo, que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, e a tua semente darei. E enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, amorreus, enfim, os jebuseus. Há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Quando Moisés ouviu essa notícia, aos ouvidos dele era amargo. Por quê? Aqui Moisés, nós sabemos que Moisés é um homem que foi escolhido por Deus. E aquele caçar saberia um dia, Deus garantiu a intimidade com ele. Então ele tinha uma intimidade. E o homem que tem intimidade com Deus, ele não anda segundo a sua vista, ele anda segundo a direção que o Espírito Santo dá. Então Deus, ele vai dizer que o povo é obstinado. O que é obstinado? No hebraico, obstinado significa aquele que persevera no erro. Ou seja, você voltando um pouquinho atrás, elevassuri de prominassaraba, lá no verso 25, ele vai mandar matar todos os idólatras. 3.000 homens levitas pegaram suas espadas e fizeram uma limpeza. Olha só, os que adoraram o bezerro morreram, mas ainda tinha gente no meio. Olha só, você tem uma ideia, fazendo um parâmetro, relebachuri de prominência. Deus, ele vai fazer isso aqui lá na frente, já outra época, no livro dos Reis 1 e 2. Você que gosta de ler a Bíblia, você vai ver que Deus, ele de todo, Deus não destruiu Israel e nem Judá, principalmente Judá. Porque Judá viria a linhagem de Cristo. Porque o desejo de Deus não é ferir os homens. A Bíblia, ela é bem clara para quem prega o Evangelho, para quem lê a Bíblia. Quem conhece sabe que Deus não tem prazer na morte do homem. Então aqui, Deus, ele vai enviar o anjo. Eu vou chegar no teor da mensagem, esse aqui. Louvado seja Deus. O verso 9 do capítulo 32 diz assim: e aconteceu, entrando Moisés na tenda, descer a coluna de nuvem. Punha-se a porta e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, o povo se levantava e inclinava-se cada um na porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face no bidassuri de candaçado, face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornavam a arraiar, mas o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava da tenda. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir este povo, porém não me faça
saber que hás de enviar comigo, e tu disseste, conheço-te por teu nome, também conheço-te, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se acho graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar, e disse-lhe, se tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos e ao teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tens dito, por quanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por mim. Então ele disse, rogo-te que mostres a tua glória. São dois versículos aqui que são muito fortes e precisa ser dito no nosso tempo. Você volta no capítulo 32 e você vê que Moisés amava tanto o povo, mesmo Deus revelando para ele que era um povo obstinado, um povo que perseverava em pecar, perseverava em errar. Ele vai dizer, risca então o meu nome do livro. E Deus vai falar com ele, eu vou riscar aquele que for rebelde, aquele que não obedecer. Nem por isso ele deixou de cumprir a ira dele. E ele cumpriu. Lá na frente, como nós lemos aqui, Moisés vai conversar com Deus, para que ele vá junto, para que ele não se desvie. Porque a Bíblia fala que como um amigo face a face. Então, é aqui, na banda Come na Sarada, que entra a nossa vida. Você que é líder, você que lidera grupo, Lupinácia, você que lidera até lá o escritório da igreja, que está na frente de responsabilidade, você sabe que todos aqueles que, 2 Timóteo capítulo 3, acho que é verso 12, que piamente servem o Senhor Jesus, padecerão perseguição, afronta, enfim, todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Padecer é sofrer mesmo pela obra. Moisés era um homem que tinha intimidade. O líder que sabe se colocar na obra, ele não volta atrás, ele luta pelo povo. E muitas das vezes não é compreendido. Mas Moisés, com tudo isso, ele não levava nada para o coração. Assim somos nós. Estou diante dos meus irmãos, os meus irmãos estão diante do bispo. Eu não sou perfeito. Eu tenho meus erros e as minhas falhas e procuro sempre estar reparando o meu altar. Na banda Come na Araçarabe, minha esposa me dá muito conselho. Às vezes eu sou um pouco precipitado, sim. Reconheço isso. É um cuidado que eu tenho, um zelo pelas coisas que são certas, mas temos que esperar em Deus. E o mais importante é quem te chamou diante da sarça. Foi Deus. Então nós temos que saber o que nós vamos zelar. Ele zelou pelo povo e pela presença de Deus. E hoje nós vemos a escassez de falta por essa busca. Muitos líderes têm andado pelos seus próprios caminhos. E eu li em Provérbios de Salomão, estou no livro de Provérbios, que há caminhos para o homem que parece que é bom, mas o fim é morte. Então existem muitos líderes hoje que estão fazendo alianças erradas, estão tomando atitudes erradas, não ouve ninguém, não aceita conselho de ninguém, porque ele é líder, está errado. O líder, ele não deve perder esse contato. E falava o Senhor com Moisés,
face a face. O líder jamais deve deixar de orar. Aqui ele está falando, está conversando com Deus. A oração é isso. Elevação, uma conversa com Deus. E uma das mais importantes que eu acho, então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, ele não está nem falando, se a tua presença não for comigo. Não, ele está preocupado com o povo. Não nos faça subir aqui. E vai conversar com Deus, como nós já lemos o texto. Então o líder, ele deve zelar pela presença e a busca constante do Espírito do Senhor, para que o povo também seja abençoado. E o homem de Deus que busca fazer a vontade de Deus, ele não tem como dar espaço para a carne, para fazer acepção, tomar algumas atitudes e iniciativas erradas. A presença de Deus vai conduzir. E eu acho bonito demais, porque é bem natural agir de Deus. Bem natural. Não importa o que você está enfrentando, o teu dia a dia pode ter sido mais difícil que o meu hoje. Mas nós não podemos deixar, como nós buscamos a comunhão com Deus, essa intimidade com Deus, é o nosso dia a dia. Tem momento que você fica chateado, tem momento que você está alegre, tem momento que tu não quer falar com ninguém, qualquer coisa às vezes te aborrece. Então tem dias que são meio atribulados, mas com tudo isso nós devemos buscar a oração, para que o Espírito do Senhor venha nos consolar, cumprindo o que disse Jesus no Evangelho de João: e vos enviarei o Consolador, para que a gente sempre esteja em contato. Não tem o hino da harpa? Guarda o contato com o teu Salvador. O líder que para de orar, o líder que para de ler Bíblia, irmão, isso é um perigo. O líder parou de ler Bíblia, não estou nem dizendo parar de ir para o monte, nada disso. Vigília não tem nada a ver. Se o líder parar de ler Bíblia e parar de orar, ele perde contato. Pai do Senhor, meu irmão, Deus abençoe, Leandro Barros. Perde contato, bispo? Perde. Anota esse negócio aí, Atos dos Apóstolos. Eu tenho dito muito quando ministro aqui na igreja, nossa pequena congregação, para o povo que nos assiste virar crente de Bereia, saber o que o bispo Ademir está dizendo, ou qualquer um que tiver uma oportunidade, que hoje nós estamos vivendo um tempo difícil, onde as pessoas estão torcendo a verdade. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, olha só a importância do líder ter essa comunhão face a face com Deus. Eu vou ler aqui Atos 6. Ah, bispo, mas isso é a instituição dos primeiros diáconos. Olha só que coisa linda. Isso é para liderados e líderes. Mas aqui vai funcionar que eu quero jogar essa responsabilidade para cima de todos os bispos, apóstolos, pastor, presidente. A paz do Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Minúcia, calabandarassurianda, calamar. Palavra de Deus. Líder tem que ter comunhão. Você vai ver onde eu vou chegar. Atos capítulo 6, ó. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não era razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois,
irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Verso 4 vai encaixar certinho nos líderes e também nos obreiros, enfim, mas eu quero colocar essa palavra para líder. Líder tem uma responsabilidade de, com a nuvem que ficava em cima do tabernáculo, eu vou voltar lá no Êxodo, só saía a tenda quando a nuvem subia. Verso 4 do capítulo 6 de Atos: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Daí ele vai chamar aqui o nome dos homens que foram levantados ao diaconato para servir a igreja de Jerusalém. E aqui, versículo 4, que bate muito forte a responsabilidade que o líder tem de estar diante a presença de Deus, face a face, buscando a verdade, até para si, porque ele disse, nós vamos perseverar na palavra, na oração e no ministério da palavra. Isso é muito sério. Onde nós vemos pessoas na internet perdendo tempo com bobagem, perdendo tempo com debate, perdendo tempo com N assuntos, enquanto Jesus nos ensinou instes, pregar em tempo, fora de tempo, mas pregar com sabedoria, pregar com entendimento. Quantos líderes não leem mais a Bíblia? Quantos líderes perderam o contato com o Espírito Santo? Eu vejo pessoas hoje, nos dias odiernos, preocupados se a igreja vai ficar cheia. A igreja no sentido figurado, a igreja somos nós, eu sei, tem líder aqui, tem pastor aqui me assistindo, a igreja somos nós, mas dizemos assim no sentido figurado, mas vou usar o nome congregação. Chega no culto, dobra o joelho e olha para trás, para ver se veio alguém. Irmãos, quem escolhe o povo para chegar ao Espírito Santo? Primeiro sermão de Pedro, quase 5.000 almas. Perdão, quase 3.000 almas. Depois mais 5.000. Eles faziam um serviço de evangelização. Mas aqui no capítulo 6 vai ficar mais intenso. Por quê? Enquanto Estevão, Nicanor, Procólito, Prosélio de Antioquia, Parmenas, eles vão levar a palavra, vai para Samaria, vai para os confins da terra, Pedro, Tiago, João, o que foi escolhido, Matias, estavam se dedicando ao ministério da palavra e da oração. É bom, Elemanto, Calabará, Subnarábia, você visitar uma congregação? É bom, mas vá se o Espírito te convidar. Não vá só para pregar. Vá também se o Espírito... Hoje, Bispo Ademir está assim. Eu não me importo se venham, converso muito com a minha esposa. Eu não me importo de ir. Mas hoje, eu só estou saindo de casa se o Espírito falar comigo. Bispo Ademir, visita a igreja tal. Amor, Deus tocou no meu coração para visitar uma igreja. E minha esposa sempre vai. E tem lugares que hoje ela vai que eu não vou. Se for para passar em Samaria, eu vou passar em Samaria. Porque nós temos que saber com quem faz aliança. Tem pessoas que já estão bradadas de falsidade. Então não cabe a nós nem julgar. Mas você percebe que não provém de Deus aquela amizade. Mas se o Espírito quiser te levar, Jesus e o samaritano queriam arrebentar com ele. Você vê que os próprios apóstolos falaram, Jesus, você vai voltar lá? Eles queriam te matar, mas é necessário. E o importante é não deixar no coração como uma amargura.
Tem pessoas, eu falo com a minha esposa, tem pessoas que você só de olhar ou lembrar do nome já te irrita. Que você sabe que ali não tem verdade, tem mentira. Elemanto reminusse de prominar sarábia, alai de cominuncianto. Quantas vezes eu falei com a minha esposa que, amor, não vou em tal lugar por causa disso, e daqui a pouco você estava onde? Lá. Aí eu falei, Jesus, entendi. Não basta somente os irmãos, tem pastor aqui, tem presbítero aqui me assistindo hoje, só ler a Bíblia, só meditar. Eu preciso compreender a Bíblia aberta. Para mim é Deus falando comigo. Eu ministrando é Deus falando comigo e com o povo. Então eu tenho que ter conhecimento das Sagradas Letras para quê? Para não cair no erro. Aí o Espírito Santo, tem uns 2 anos isso, me lembrou, filho. Jesus passou por Samaria, onde queriam matá-lo. Então quando eu te enviar, vai. Minha esposa sempre fala comigo, amor, ai de mim. Não obedecer a Deus, e é uma verdade, tem que obedecer. Mas hoje eu só saio de casa, não sou melhor que ninguém, não tenho 6 asas, nada. Não tenho coroa na cabeça como os anciãos, não sou nada disso. Mas hoje eu só visito uma igreja. Só vou para um lugar se Deus me convidar para ir. Se o Espírito não me convidar, eu estou aqui pregando a palavra, como Paulo, né? Não preso, mas livre para adorar o Senhor, do escritório onde eu leio Bíblia. E esse é o meu prazer. A lei do Senhor. O salmista no Salmo 119 dizia, recrear-me-ei na tua palavra. Rebicobinar sarábia. O posto aí, às vezes, lê a Bíblia, vai te fazer bem. Vai te fazer bem, você vai ver. Vai te fazer bem. E é verdade, porque a palavra, ela nos santifica, nos liberta. A palavra, ela vai contrastar com os nossos erros. Então aqui, ele está sendo bem claro. Nós vamos nos dedicar ao ministério da palavra e a oração. Moisés, livro do Êxodo, disse que ia voltar para terminar, amém? Não vou ficar aqui enfadando meus irmãos. Ele vai rogar, depois desse episódio, ele, só vou sair se o Senhor for comigo. Aí ele vai rogar pela presença. Então disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse, eu farei passar a minha bondade por diante de ti e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem tiver misericórdia. E me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum elevassurianda calamari verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha, uma rocha, e acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo isto, e havendo eu tirado a minha mão, me verá pelas costas, mas a minha face não verá. Recalabará shurigué. Isso aqui é muito forte, é muito poderoso. Que ele vai ter um problemão lá atrás. No capítulo 32, alguns israelitas vai estar dobrado diante de um bezerro de ouro. Louvado seja o nome do Senhor. 3.000 levitas vai se juntar, vai matar um montão. E mesmo assim, mais na frente, tu lendo, vai entender que o povo era obstinado, ainda tinha gente para perseverar no erro. Aí Moisés vai dizer, risca-me, porque ele zelava pelo povo, ele ouvia de Deus, mas ele amava o povo, queria que o povo entrasse na terra. Depois desse episódio todo, ele vai rogar pela presença e vai mais fundo. Sabe o que é a mensagem?
Cada vez que você conhece mais Deus, mais você quer conhecer. Relevaço de cominúcia e de prominência. Mas isso é para quem tem prazer no Senhor. Olha só o que Deus me lembrou, que salmo lindo. Eu não lembro se está no Salmo 32, não estou lembrado. Os caminhos de um bom homem são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no teu caminho. E eu acho isso poderoso, porque a pessoa ter prazer em Deus, irmão, você vai ter provação como qualquer ser humano, como descrente, como ímpio, como crente, como cristão. Você vai ser provado. Mas a diferença é de quem está na obediência. Isso que é importante, não é a luta. Não é a humilhação que te fizeram passar. Não é aquela palavra que veio para te desanimar, que você não é nada. Isso não é nada, irmão. Quanto mais guerra eu e você tiver, e eu orar por você, você orar por mim, mais perto dele nós vamos estar. Que o amor de Deus nos constrange a isso. Por isso é bom você estar louvando, você estar glorificando no teu lar, ouvindo essa palavra revelada, porque nós devemos ansiar pela presença de Deus. E Moisés aqui vai ter esse diálogo. As pessoas, às vezes elas confundem, alguns líderes, alguns irmãos, confundem as coisas. Tem visão, tem revelação, tem profecia, a pessoa vai orar. Eu vou explicar isso, amém? Um dia eu vou dar um culto de doutrina para falar sobre os mistérios de Deus dentro dos dons espirituais. Dou um culto de doutrina, estou orando a Deus que aqui minha esposa vai dar aula amanhã, né? Eu até postei, já vou postar de novo. A nossa EBD vai para Bispo Missionários e TikTok Amigo de Deus, amém? Que é o meu TikTok que Deus botou no meu coração. Então, rogar pela presença de Deus. E nós temos que rogar mesmo. Nós temos que querer intimidade. Olha, ele diz assim lá em Jeremias 29, e serei achado de vós, se vós me buscardes de todo o vosso coração. Porque bem eu sei os pensamentos que tenho, pensamentos de bem, não de mal, para vos dar o fim. Coisa linda, irmão. Nosso Deus é um poeta. Melhor que Shakespeare. Falar de amor, Deus é perfeito, longânimo. Nós somos maus, não há bem nenhum. Eu dou uma arranhadinha no violão. Eu estou aqui com louvor aqui na minha frente, de Romanos capítulo 7. Eu tô ensaiando, eu tenho que completar o louvor aqui, porque quando eu curtia rock, eu tocava, e para o Senhor, meu irmão, que luta que eu passo. Eu gosto muito de ler Bíblia, eu falei, não, Deus, eu tenho que aprender a remir o tempo, eu dou uma arranhadinha, então, se eu pegar toda hora eu aprendo, eu vou aprender esse louvor. Eu vou deixar só um pedacinho dele, porque nós somos falhos, como Moisés era, como o povo era, e Deus é misericórdia, ó. Falava face a face. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, capítulo 33, 19. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, apregoarei o nome do Senhor diante de ti. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem me compadecer. Coisa linda, né? Então, se você erra, não esquenta. Não é porque você quer uma coisa, a pessoa premeditar o mal, como infelizmente Pedro chama Davi de profeta. Igual Davi fez, né? Ele premeditou a morte de Urias. Mesmo assim, cumprindo essa palavra, eu me compadecerei de quem se compadecer.
E me compadecerei de quem me compadecer. Ele se compadeceu de Davi, mas por quê? Porque Davi desceu, presença, intimidade. Você peca, você erra, mas não pode perder o contato. Eu vou tentar aqui, só um pedacinho. É que esse banquinho é um pouco alto. Eu tenho que botar a perna aqui para apoiar, que a minha túnica, essa túnica de Queto Cochiba, escorrega. Olha só esse pedacinho aqui eu acho muito lindo. Se eu errar, me perdoa. Eu estou aprendendo esse hino ainda, amém? Pois o bem que eu quero fazer. Peraí. Pois o bem que eu quero fazer não faz, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo, tendo o meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. E não é assim? Rebinu-se de canto lebandaraçado. E não é assim? Não há bem nenhum. Mas quando você busca intimidade, quando você busca o Senhor reconhecendo os teus erros, reconhecendo as suas falhas, Ele tem misericórdia e se compadece. E me acharei se me buscar de todo o vosso coração, com todas as suas forças. É um segundo mandamento, parecido com o primeiro. E uma coisa muito importante, irmão, o zelo pela alma. Eu sempre fui um pouco meio sanguíneo. Depois de bispo, eu estou 3 anos já que eu sou bispo, nem sabia. Minha esposa que pegou o nosso diploma. Falei, amor, a gente já tem 3 anos. Para a glória de Deus. E agora, eu não tenho vergonha, irmão. Eu não tenho vergonha de dizer, agora que eu estou entendendo o que Moisés passou. Que às vezes nós queremos ver perfeição nos membros. Queremos ver perfeição nos músicos. Queremos ver perfeição, né? Às vezes ali a moça usa uma roupa curta, uma roupa apertada, um batom, uma saia, o salto alto. Às vezes você vê os varões, infelizmente, né? Com aquelas roupas apertadas no corpo, aquelas calças pirulito colada, marcando tudo. E nós, que somos conservadores, não juízes, porque a Bíblia diz que nós devemos ter pudor e modéstia. Pudor é vergonha de mostrar o corpo. Modéstia é uma manifestação interior de pureza. Porque não adianta eu só usar túnica, uma roupa larga, e ser todo contaminado por dentro. Não adianta. Eu tenho que ter os dois. A vergonha, mas tem que ter a pureza. E não julgar outras. Nós não sabemos o que está passando na cabeça. E principalmente dos líderes. Porque quando você busca a presença de Deus, você busca a vontade de Deus. E quando você busca a vontade de Deus, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, isso vai trabalhando dentro do nosso ser. E vai tirando a impureza. Aí você para de julgar. Você vê uma pessoa entrar na congregação com as roupas que não é do Espírito de Deus. Você não vai julgar. Nós devemos exortar a verdade. Existe também a pessoa que não tem mais o caráter, não tem mais a prudência e vem porque acha. Mas se você é líder, se você ora e lê a Bíblia, com certeza, aquele que anda assim, o Espírito vai modelar aquela pessoa. Eu congreguei numa igreja onde a minha liderança usava roupão, igual das irmãs da restauração, só não usava o véu, usava o roupão. E ela orou e falou com Deus, Deus, se é da tua vontade, toca nas irmãs. As irmãs usavam a camiseta,
blusa que é assembleia, saia, mas as roupas que não tinha uma vestimenta assim, né? E nem era doutrina. Aí eu achava até engraçado, porque quando acabava às vezes o culto de libertação, e lá começava 7h30, às vezes até meia-noite, parecia até mini vigília, poder de Deus. Eu era diácono nesse tempo, então eu via aí no final as irmãs que eram da congregação em cima da pastora falavam assim: pastora, eu tô sentindo. Eu via no culto as irmãs se coçando a perna, porque a saia vinha até o joelho só. A saia vinha até o joelho, as irmãs começavam a coçar a canela. Aí coçava aqui, porque aqui era um pouco aberto aqui. E eu ficava vendo aquilo, eu não entendia. Eu achava engraçado. Eu ainda não era diácono nesse tempo. Eu achava meio estranho ficar se coçando. Aí eu escutei quando uma falou assim: pô, pastora, eu estou sentindo vontade de fazer essa roupa, onde a senhora fez? Aí vinha 2 irmãs. E assim Deus foi trabalhando na congregação. E eu, na época, eu ia muito para a restauração do Portão de Ferro, do pastor Jorge Santos. E eu tenho minhas blusas de gola de padre. Você vê que essa aqui é um corte diferente. Essa túnica foi uma revelação. Eu pedi, eu escolhi, mas eu orei. Eu uso o talit também. O talit está no púlpito. O Senhor não quis que eu usasse, eu deixei lá. O talit Deus me deu também através de oração, Deus confirmou. Enfim, Deus, Ele quer que nós venhamos nos entregar de verdade. Estou dizendo que todo mundo tem que usar túnica, que as irmãs têm que usar roupão, mas uma roupa com pudor e modéstia. E hoje, nesse tempo, nós vemos um escândalo dentro das congregações, um uso exagerado de maquiagem. Minha esposa, ela usa, mas ela tem manchas no rosto. Na época que nós fomos, no ano de 2019, nós fomos a Magé, ela ficou no sol, ela não tinha mancha nenhuma no rosto. Aí deu uma mancha debaixo da pele, até chegaram a falar para ela que não tinha como retirar. Aí ela usa uma base, né, que da cor da pele dela, para esconder. Não é uma vaidade necessária, não é um excesso de vaidade. O que a Bíblia condena não é o batom. Eu vejo às vezes pastores que dá até vergonha de continuar ouvindo o que eles falam. Dá vergonha. Existe sim as pessoas que querem fazer porque querem se sentir belas, querem, né, como infelizmente, né, eu já ouvi isso, ouvindo o mundo, né, a mulher ela não se veste para o marido, ela se veste para outra mulher. E às vezes é uma verdade dentro da igreja. Elas querem se mostrar tão belas e bonitas, mas a outra, coitada, é humilde, não tem dinheiro para fazer um cabelo. A mulher deve se cuidar. O que a Bíblia condena é o excesso. Bispo, mas como eu vou achar isso na Bíblia? Pudor e modéstia. Quem tem o Espírito Santo sabe como se colocar diante dele. Quem tem o Espírito Santo sabe como se vestir. E também nós temos o exemplo de Isaías, acho que é capítulo 2 ou capítulo 3, quando as donzelas de Jerusalém andavam cascavelando. Se você olhar ali, dar uma lida lá, você vai achar o livro do profeta Isaías. As donzelas andavam, suas roupas tinham ouro. Dá uma estudada sobre isso. Elas usavam ouro, elas usavam fitilho de ouro no cabelo. Um excesso terrível de maquiagem. As roupas perfumadas com mirra, perfumada com gálbano, perfumada com várias essências. Então andavam cheirosas, né, com aqueles lenços, aquelas coisas na mão por causa do sol. Então, o que Deus ele rebentava com as donzelas de Jerusalém era o excesso, e elas faziam com vanglória pura para si, para mostrar para as outras moças e para o povo que elas eram belas e que elas eram bonitas, que elas eram cheirosas. E Deus ele não condena que a pessoa se cuide. O negócio é o excesso e o chamar. Paulo fala, cuidado no frisar de cabelo, lá em 2 Timóteo. Mas, né, até eu vi uma vez a irmã falou assim, pastora, a irmã não entendeu o que Paulo disse para Timóteo. O frisado do cabelo. Pastor, é pecado fazer trança? Meu Deus do céu, ela não entendeu.
Nem a pastora soube responder essa pergunta. Por que que o apóstolo Paulo, ele passava no meio do povo que tinha condição? Então ele via. Paulo, ele não escrevia nada, ele estava em Roma. Quando ele escreve a epístola a Timóteo, ele estava preso. Então ele via muita coisa. No meio da corte ele viu muita coisa. Então as donzelas trançavam o cabelo e passavam fios de ouro. E deviam colocar um excesso forte. Quando o sol bate em cima, reluzia. Por isso que ele está falando de trançar do cabelo, porque elas trançavam o cabelo, prendiam um fio de ouro e ia vinha junto. Devia ficar bonito, sim, só que quando o sol batia naquele folhelho, que aquela coisa fina chama folhelho, aquilo brilhava muito. Então, o que Deus ele condena, isso é no ser humano, no pastor, é o excesso de beleza, o excesso, aquilo que extravaga, chama muita atenção. Porque toda atenção, honra e glória é somente para Deus. Deus ele não condena que a moça bota, né? Eu converso, tem um tempo que eu não converso com a minha esposa, mas o lance da unha postiça. Não é doutrina, foi de intimidade com Deus. Quem é ligado na palavra e na oração sabe o que eu estou dizendo. Eu não estou condenando ninguém que usa batom, que usa sal. Cada um tem a sua explicação. Garanto, se tu sentar e conversar com cada um que anda com essas roupas, se eles quiserem falar, tu vai entender. Uma vez eu conversei com a minha esposa aqui, tem muito tempo, sobre moças que usam as roupas com excessos de algumas coisas. Unha postiça, cílio, sobrancelha, batom, enfim. Nós não sabemos de onde a pessoa saiu. E nem o propósito. E se ela orou a Deus? Deus não precisa ficar se explicando para líder nenhum, não. É o líder que tem que chegar até Deus e ele vai falar o que apraz a ele. Você não vê Moisés? Moisés é lindo falar de Moisés. Ele vai rogar a Deus para entrar na terra. Está lá em Deuteronômio. Acho que é capítulo 4, se não falha a memória. Deus vai falar assim, ó, Moisés, basta. Ou seja, eu não quero falar nesse assunto, porque Deus barrou ele de entrar na terra. Ele só viu, mas não entrou. Então tem coisas que Deus não vai poupar mesmo. E olha que era amigo de Deus, como nós lemos aqui. Como fala face a face como um amigo. Fala como um amigo face a face. Então, nós devemos ter cuidado para não julgar ninguém. A gente não sabe de onde a mulher saiu, a moça saiu. Às vezes era mendiga, vivia na rua e Deus deu condição a ela. Ah, mas esses varão aí, bispo, que usa... Isso não cabe a nós julgar. Nós só temos que orar. Deus sabe por que está vestindo assim. Que teu Espírito Santo sabe por que se veste. Né? Se eles podem falar para Deus, Senhor, que as minhas vestes louvem o seu nome, quem sou eu para dizer que não? Não somos juízes. Então, Moisés aqui foi bem-aventurado. Deus, ele falou para Moisés em Deuteronômio, acho que é no capítulo 11, o 12. Moisés, eu vou matar esse povo. O povo murmurou. Ali Deus vai dizer, essas 10 vezes murmuraram contra mim. Aí Deus vai incendiar, vai meter fogo na última parte do arraial e vai chamar o lugar Tabera, ou Taberá. Porque incendiou Deus o povo. Aí Deus vai fazer uma proposta, Moisés, vou te fazer uma grande e poderosa nação. Moisés falou, não quero. E o que os egípcios vão dizer? Ah, Deus tirou eles do Egito para matar eles aqui no meio do deserto. Então, irmão, é comunhão. O Espírito. Moisés rogou pela presença. Os dons, as dádivas do Senhor, para nós louvarmos o nome dele, saber colocar os mistérios de Deus com o Espírito Santo, para não falar além daquilo que Deus pediu. É onde entra o erro de alguns irmãos e irmãs. Deus usa, mas não é toda hora, irmão. O Espírito do Senhor é sábio, sabe? Nossa mente nunca vai alcançar. Nunca. Deus, ele tocou em Moisés aqui. Moisés ficou maravilhado. Eu quero te conhecer. E às vezes a pessoa vai orar a Deus para revelar a vida do outro. E, meu Deus, se Deus ele quer que eu busque a presença dele,
Para que eu quero saber da vida de outra pessoa, irmão? Claro. Por isso que, falando desse assunto, nós temos que falar com cuidado. Há momentos que nós temos que, sim, que orar a Deus para saber quem é a pessoa que está chegando perto de você. Uma vez você vai orar, outra você não vai nem orar. Porque cumpre Efésios 3:20, antes de pedir ou pensar. Ele é poderoso para atuar na nossa vida através do poder que opera em nós, e a fé. Aí Deus vai achar graça na tua vida, você se submete, Ele vai te mostrar, tu vai deitar, vai fechar o olho. Deus, pelo menos pela misericórdia, faz isso comigo e com a minha esposa. Mas Ele mostra igual eu estou olhando para a tela aqui. De olhos abertos, a pessoa fazendo falsidade, igual eu vi. Hoje a pastora, a missionária na época, no sonho, toda de véu, roupa branca, véu. Aí aqui é 9x9 a nossa igrejinha. Aí Deus, Ele tinha abençoado a gente com um tempo muito grande. Aí tava só eu e a minha esposa, toda alegre, juntando, ela limpando o altar e eu ajeitando as cadeiras, muito grande. Tinha mais de 100 cadeiras. E essa missionária que ajudou a gente numa festa, de longe, Deus me mostrou assim, a minha visão do alto, ela no chão, ela assim, ó, batendo o pé, com aquele véu branco, roupa branca, e com a cara feia assim, ó. E Deus falou assim, ó, morre de inveja de vocês, porque conhecia também as promessas de Deus na nossa vida. E eu nem pedi para Deus me mostrar nada, foi depois de um evento, eu dormi, Deus me deu esse sonho, depois me deu de novo. Bispo, o que aconteceu com ela? O senhor orou para Deus afastar? Nem precisei, sumiu até o dia de hoje. Não somos melhor que ninguém. Só que, lembra do que eu falei para vocês? Os caminhos de um bom homem são confirmados pelo Senhor e Ele se deleita. Sabe o que é ser um deleite? Ser um deleite de Deus, você nem pede, Ele faz, Ele tem prazer na tua vida. Eu fui num culto com a minha esposa, acontece com ela também. Não estou aqui me gloriando de nada. Se os irmãos quiserem orar acerca da minha vida, fica à vontade. É o que acontece comigo, pela misericórdia. Deus tomou 3 vasos. Foi lá na comunidade, no Complexo da Penha. Usou 3 irmãos diferentes para me entregar quase a mesma coisa. Mas para que Deus deleite? Deus tem prazer na minha vida, Deus tem prazer na tua vida também. Mas nós temos que buscar isso sempre. Hoje Deus, Ele se agradou, amanhã para se agradar, mais um dia de renúncia. De glória em glória até a estatura de varão perfeito, ou seja, até o Senhor nos levar para a glória eterna. Então Moisés, ele quis conhecer Deus. Há momentos que o Espírito vai te tocar para você orar acerca de uma pessoa e Deus vai te mostrar. Ou Ele vai te revelar em sonho, ou vai usar um vaso, ou vai falar contigo, ou você vai ver. Cara a cara assim. E vai te dar graça para você não reagir. Porque Deus, Ele age a favor dos seus. Busca a presença de Deus. Se afaste de pessoas que amam fofoca, líderes fofoqueiro, mexeriqueiro. Tem. O culto acaba, o culto foi uma benção. Senta, começa a falar mal de falar do obreiro dele, fala mal, só não fala mal dele. Fala mal da esposa, às vezes fala mal do marido. Que líder é esse, irmão? Tem que nascer de novo. Bispo, o senhor gosta de gente assim? Não. Não tem como. Não tem como você, por quê? Tem um corinho de fogo aí do Israel Santos, pastor Israel Santos. Eu vi o pastor Israel Santos, irmão, lá no Portão de Ferro. Ele era um jovem, era pequeno ainda, mais magrinho. Eu vi ele cantar a primeira vez lá no pastor Jorge Santos, na vigília, lá em Valverde, em Cabo Sul, a primeira vez. Pastor Jorge nem sabia que ele era pastor novo. Pastor Israel Santos é antigo. De repente foi crente, vou fazer 20 anos, ele deve ter mais tempo que eu na presença. Já era pastor, era diácono. Ele é pastor, tá aí, graças a Deus, com o ministério abençoado, fazendo a obra de Deus, louvando a Deus, Deus exaltando. E eu conheço pessoas que falam mal, não gosto desse corinho dele. Claro, pô, é fofoqueiro. Porque fala, não me convida para essa mesa, nessa mesa não. Hoje, olha, minha esposa falava isso aqui antes desse corinho de fogo sair. Ela falou assim, amor,
se falam mal dos outros, quando você sair, isso há um ano atrás, quando você sair vão falar mal de você, e aconteceu. E o que o senhor faz? Eu me afasto e tiro do celular, bloqueio mesmo, tiro, bloqueio minhas redes sociais. Eu tenho Face, 2 Face, tenho um TikTok, Instagram, eu vou lá, bloqueio tudo. Gente falsa, não quero no meu caminho. Sou melhor que ninguém. Mas você tem que saber com quem que você está se aliançando. Minúcia de prominará Sarábia. Melhor aliança que a gente faz. Eu sonhei com isso. Eu sonhei que eu estava ministrando e Deus me deu a palavra que eu vou dizer agora. Maior aliança que você faz é com Deus, com o Espírito Santo. Eu sonhei que eu estava fazendo uma live. É essa live aqui. Tem um tempo já. Tem uns meses, estamos no final do ano. Eu sonhei que eu dizia isso numa live. Maior aliança que nós podemos fazer é com Jesus, irmão. Não estou dizendo que não há amigos fiéis. Há 7.000 sim, que não se dobraram a Baal. Mas muitos já estão corrompidos e perdidos. Quando você busca o conhecer Deus, olha que coisa linda. Não poderás me ver, porquanto o homem que vê a minha face morrerá. Não vai viver. Aí, eis aqui um lugar junto a mim. Ali te porás sobre a penha, sobre a rocha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, verás pelas costas minha face, e não se verá. Mas a minha face não se verá. Então, busca intimidade com Deus. Se afasta de gente que, principalmente líder, irmão, é feio. Líder que é conivente com o pecado, sabe que a pessoa está errada, deixa em cima do altar. Ou líderes vivem fornicação, vivem adultério. Nós não pedimos a Deus essas coisas para Deus revelar. Chega o conhecimento. E às vezes você fica num bico de sinuca de bico. Mas o que você deve fazer? Julgar não. Mas orar, para que pelo menos resolva a vida. Se for repúdio, já era. Não tem jeito. Repúdio não vai entrar no céu. Vou largar minha mulher para ficar com outro. Meu irmão, não tem céu. Pode até divorciar, não vai dar certo. Porque o repudiado, ele está ligado à mulher. E a repudiada, que repudia o marido, está ligado a ele. Não vai dar céu, vai dar inferno. Tem que ter consciência da palavra. Não tem como viver assim. Como que a pessoa, vou largar porque a minha mulher está gorda, a minha mulher está feia. E daí? Vai plantar o mal lá na frente, tu vai colher, filho. Tem jeito. O repúdio é pecado. Muitos não pregam sobre isso, porque às vezes tem pastor que faz casamento falso. O pastor que já falou para mim que não precisa nem mais casar. No Antigo Testamento era só estava junto, eles vão para o inferno. Não, mas temos as autoridades. Minha esposa, ela até me lembrou, ela, amor, quando for assim é só usar a parábola de Jesus. Jesus pegou eles vão cobrar imposto a Jesus, e não era graça. Vale ressaltar que nem era graça. O imposto já era cobrado pelos romanos. Jesus, Pedro, vai lá, pesca um peixe lá, abre a boca dele que vai sair vai pagar por mim e por você. Pega as fichas. O que está aqui? A imagem de César. Então, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Então, se eu quero me casar, eu tenho que passar pelo cartório sim, pelo juiz, para ter uma vida abençoada. Muitos pastores aí fazendo casamento mentiroso, faz festa e tudo, mas casou na verdade, está em fornicação. Não vai para o céu, irmão. Pecado. E muitos vão por causa, dizem minha oferta. Então nós temos que ter cuidado. Busca a presença de Deus, não vai te fazer ser melhor que ninguém. Mas só que Deus mesmo vai entrar e vai intervir o mal contra a tua vida. E vai afastar esse povo da tua vida. Amém, meu irmão? Busca a presença de Deus, não julga ninguém não. Se afasta de gente que faz fofoca. Se afasta de contendeiro. De pessoas que não querem ter uma vida santa verdadeiramente com Deus. Faz você a vontade de Deus, irmão. Ninguém quer fazer, faz você. Aí vai entrar a guerra,
Ficou agora santarrão, agora, infelizmente, estou perdido. E você está fazendo o que é certo, buscar a presença de Deus na palavra, orar, ter comunhão, principalmente o líder, e todos os irmãos devem orar. Primeira coisa que Deus falou com Josué, o sucessor de Moisés, tem muito bom ânimo, mas os seus inimigos também não vão suster diante de ti. Tu viu aqui nesse capítulo que lemos, que quando Moisés, a nuvem descia, ficava lá, o povo se prostrava, Josué estava lá, na tenda com ele, tá lá, e Josué não saía da tenda. Então, se você quer amigos, ore a Deus. Deus, eu sei que o mal habita em mim, eu não sou melhor que ninguém, mas coloca pessoas do meu lado que dá fruto, digno de arrependimento, pessoas que amam a tua obra. Acaba o culto, é glória a Deus, aleluia. Se tiver um lanche, come alguma coisa, se não tiver, amém. Fala da palavra, uma palavra que foi um exemplo, a saudação, palavra boa e tal. Comentar sobre a palavra, não julgar se o cara falou S, se falou R, se errou o nome do profeta. Isso não é problema meu. Deus chamou a gente para ser adorador, não para ficar olhando A, B e C. Claro, às vezes, como líder, você se coloca e ensina, isso é assim, assim e assim. Deus falou lá no livro do profeta Jeremias: darei pastores segundo o meu coração. Amém? Vou louvar a Deus para encerrar essa oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe tua vida. Preste atenção na letra desse hino. Coisa linda. Desde a minha mocidade, quando eu era líder de jovens, tudo que eu quero está em ti. Toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Ecalabarachúria. Tudo que eu quero está em ti. Toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer.
É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Eu quero te ver como nunca te vi, tocar, te sentir, tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo teu coração. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tu és o alvo da minha vida, Senhor. Ebinarassuri Kalamai. Busque a presença de Deus. Busque a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vou louvar mais um louvor que Deus colocou no meu coração aqui, amém? Igreja da glória para Deus, irmão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Um hino bastante conhecido, mas que tem sumido dos altares do Senhor. E a Ele eu vou devotar nessa hora toda a honra, toda a glória, todo o conhecimento, toda a ciência. Elemanto, Rebinuce de Prominarassarabia, ao Espírito Santo, toda a honra, toda a glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Coisa linda esse louvor, irmão. Ele é muito lindo. Oh, maravilha. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no meu coração, dá-me forças pra contínuo, guardando a promessa em oração. Firme a Deus está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Meu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder.
maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja convosco, em nome de Jesus. Misericórdia, graça e luz. Elemanto calabandarassuri candarábia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É muito forte. A presença de Deus é muito forte. Deus abençoe tua vida. O bispo Ademir não é levita. Ele mandará sebra, canto, reminúcia. O bispo Ademir é adorador. O bispo Ademir às vezes escuta mais firula, irmão. Que eu não sirvo para louvar nem cantar corinho, só pregar. Ou não para de cantar, você não serve. Até hoje, irmão, eu escuto isso desde 2008. São quase 20 anos ouvindo firula. Mas sabe o que é isso? Os caminhos de um bom homem são confirmados pelo Senhor. E quando ele é confirmado, ninguém te derruba, ninguém te tira da presença. Busca a presença, reminácia. Que adiantaria ter conhecimento bíblico, cantar com voz soprano, mas não ter a presença? Faça curso, faça assim de voz, impostação de voz. Eu não entendo nada disso. Minha esposa, que é levita, ela tem até CDs gravados, ela entende. Eu não entendo, eu só sei adorar. Amém? Deus abençoe tua vida, Deus abençoe teus caminhos, Deus resplandeça seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, amém? Deus abençoe. Eu vou atender o meu sobrinho aqui, eu vou estar meditando na palavra, talvez mais tarde, vou estar fazendo uma live no TikTok, deixando uma palavra em louvor também, amém? Não sei, vamos ver o que o Espírito Santo vai fazer ainda essa noite, amém? Deus abençoe, ore pelo bispo Ademir, ore pela bispa Gessilane, amém? Deus vos abençoe. Amanhã, a partir das 17 horas, nós temos a nosso culto de doutrina, amém? Com a bispa Gessilane. Deus abençoe, em nome de Jesus.